da coleção Fundamentos Teológicos da Bíblia, da revista dos Livros Poéticos. Hoje vamos estudar o livro de Esdras, que ainda é um livro histórico, mas vamos estudar esse livro tão importante. Deixe-me falar, argumentar por que esse livro é tão importante. Quando a gente vai estudando a história de Israel e vai vendo como Deus trabalhou com o povo, ou seja, como Deus procurou manter o povo perto dele, o povo buscando a ele, Deus sempre estava lá tentando fazer alguma coisa para o povo buscar e tal, né? Então uma dessas coisas foi todo esse processo profético que os profetas diziam para o povo: voltem para Deus, porque senão Deus vai ter que dar um castigo, né, para que vocês percebam que esse negócio de ficar longe de Deus não é bom, né? Então, Esdras é parte desse processo, porque ele já está lá numa fase mais adiantada, quando tudo já aconteceu, quando o leite já foi derramado, vamos dizer assim, né, que foi a destruição de Jerusalém. Então, depois, muito tempo depois, 140 anos depois, vem Esdras para fazer um trabalho espiritual. Esdras foi um sacerdote, nós logo vamos ver. Deixe-me ler aqui este versículo, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7:10. Uma palavra bem importante. Ele tinha no coração isso de ensinar a palavra de Deus. E ainda hoje eu tive uma conversa interessante com alguém pelo WhatsApp, alguém que aceitou Jesus há uns meses atrás, e eu falei para ela: vamos fazer um discipulado juntos e tal. E essa pessoa disse: eu estou participando aí de um grupo, né, aí doméstico, e então eu não preciso do discipulado, né? Então eu tive que trabalhar em cima disso, de conversar, explicar a diferença entre um grupo doméstico e um discipulado, que uma coisa é, vamos dizer assim, o leite espiritual e o outro é o alimento sólido. São coisas diferentes, que têm o seu lugar, que são importantes. Um grupo doméstico é importante, ou um grupo de jovens, ou um grupo de homens, um grupo de senhoras são importantes, mas eles são mais assim como, vamos dizer assim, uma sobremesa, como um leite, do que como um alimento sólido, né? Alimento sólido é isso que nós estamos fazendo aqui, de nos aprofundarmos, de termos aqui praticamente 1 hora ou 3/4 de hora estudando, olhando para a Bíblia, para a apostila, meditando, pensando as conexões que existem entre os diversos livros da Bíblia, fazendo a cuca funcionar, né? Porque Jesus disse: ensinando-os. Então, é minha tarefa, né? Ide ensinando-os. Então, quando a gente percebe que Jesus está dizendo para a gente, vá, então, para alguns de nós, tem esse componente de ensinar. Então, assim, Esdras, né? Não estou falando isso por acaso, porque o disco não rachou, vamos dizer assim, que eu sempre falo do discipulado e tal, mas nesse momento tem tudo a ver. Ele diz ali: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la na vida dele e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quer dizer, são 3 coisas, né? Buscar, ler a Bíblia, obedecer o que está lá e ensinar aos outros. Isso que Esdras tinha se proposto, uma bela proposta. Eu quero cumprir e ensinar. Dentro dos livros da Bíblia, nós temos uma parte que torna tudo um pouco mais fácil. A parte dos livros históricos, ela é um pouco mais fácil de entender do que os profetas, porque ela tem a vantagem que ela está numa sequência cronológica, porque são livros históricos, estão contando coisas que aconteceram. Já os livros proféticos, eles estão meio fora da ordem cronológica, é mais difícil. Mais tarde nós vamos ver isso na próxima revista. Então agora vamos aproveitar que estamos na sequência cronológica. Então, o livro de Esdras é a continuação do 2º livro das Crônicas. Então, seus principais assuntos são o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia
Babilônia, a reconstrução do templo e a implementação de reformas sociais e religiosas. O templo foi reconstruído. O templo de Salomão havia sido destruído e agora, é um segundo templo. Talvez muitos deem um outro nome para ele, o segundo templo. Alguns vão dizer templo de Herodes. Esse segundo templo, né, ele foi reformado, bem reformado por Herodes 400 anos mais tarde. Mas ele foi reconstruído, na verdade, pelos judeus que retornaram da Babilônia. Então, acho que não é bem justo a gente chamar de templo de Herodes, porque nesse meio tempo ele não foi destruído, ele só foi reformado por Herodes. Mas só para a gente entender, para nós entendermos. E sempre a gente ter em vista aquele pano de fundo histórico, o que aconteceu, uma passadinha bem rápida, né? Quer dizer, por que eu tenho que sempre repassar o fundo histórico? Gravar bem, né? A repetição é a mãe do ensino. O fundo histórico. Aqui eu botei 3 pontos. Em 605 a.C., houve uma deportação. Os babilônios vieram e deportaram pessoas importantes de Judá, da parte sul, porque a parte norte já tinha sido destruída em 721. Ou seja, mais ou menos 700 e poucos anos antes. 100 e poucos anos antes. 721 a.C. Antes de Cristo é tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Então, de 721 até chegar em 605, 116 anos se passaram. Desde que o Reino do Norte havia sido conquistado. E o interessante é isso, né? Interessante que os profetas no Reino do Sul, como o profeta Isaías e o profeta Jeremias, que ficaram dizendo, olha pessoal, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem para Deus, não pararem com a idolatria, né, vocês vão sofrer um castigo. E às vezes a gente pensa assim, tá, mas o povo, o que ele podia imaginar que podia ser esse castigo e tal, né, uma coisa meio nebulosa assim. Não, nada nebuloso. Eles tinham um exemplo do povo do norte, que tinha sido conquistado pela Assíria e tinha sido deportado. Então, havia um exemplo concreto do que já tinha acontecido, que o Reino do Norte foi a mesmíssima coisa. Que eles se afastaram de Deus, os profetas vieram e avisaram, olha, se vocês não se converterem, se vocês não pararem com essa idolatria, Deus vai castigar. Então, o Reino do Norte foi conquistado e a Síria estava embalada para destruir o Reino do Norte, e no mesmo embalo, já que destruímos um, vamos destruir 2, né? Mas como havia o rei crente em Judá, que orou a Deus, Deus deu a vitória contra os assírios e, tipo assim, a coisa meio que se protelou. Porque muitos pensaram, tá vendo? Nós nunca vamos ser destruídos. Deus não ia permitir, né, que Jerusalém fosse destruída, né? E os profetas avisando, olha pessoal, aconteceu com o Reino do Norte. Vocês não são melhores do que os do Norte, não. Vocês podem falar, temos templo, né? Templo de Deus é este. Os profetas avisando. Então, no ano de 605, veio os babilônios e já conquistaram ali, já levaram pessoas importantes para a Babilônia. Isso foi um aviso. Mas não foi suficiente. Os babilônios vieram de novo, deportaram mais algumas pessoas no ano 597 para que as pessoas entendessem, peraí, como é que pode que Deus está permitindo que os reis, os príncipes, os nobres, estão todos sendo deportados lá para a Babilônia? As pessoas não se tocando, peraí, nós temos que nos converter, parar com a idolatria, parar com o pecado, com o adultério, com a prostituição, com roubos, com a injustiça, com opressão, né? Temos que acertar o passo. Não, eles não perceberam isso, eles sempre acharam, não, mas conosco não vai acontecer, sempre achando isso. E ainda ontem estudamos num grupo doméstico aqui sobre Ezequiel capítulo 17, que fala exatamente sobre isso. Ezequiel, ele foi deportado nesse segundo grupo, e lá na Babilônia, estava junto com o rei fala Israel, né, mas com o reino do sul, Judá, com o rei de Judá, e ele fala para o rei de Judá, olha rei de Judá, baixa a bola, porque o negócio aqui é Deus que permitiu esse negócio aqui acontecer, só que o rei não baixou a bola. Ele mandou emissários lá da Babilônia para Egito, falar para o faraó, olha faraó, dá uma ajudada para nós aqui, se tu nos ajudar, ou seja,
lutar contra o rei da Babilônia, derrotar ele, e a gente voltar para Israel, daí nós vamos ser teus vassalos. Né? Então ele fez isso. Lá da Babilônia mandou emissários lá para o Egito. E Ezequiel disse, não faça isso não faça isso. E aí a consequência foi, em 586 veio a Babilônia e destruiu Jerusalém violentamente, destruiu tudo, derrubou os muros, queimou o templo, né? Zerou tudo. Fez né, como é que fala? Den Erdboden gleich, quer dizer, nivelou com o chão, nivelou tudo. Ficou tudo caído, tudo destruído. Levou quase todos os habitantes de Judá para a Babilônia. Mas isso foi sempre o quê? Sempre consequência do pecado do povo, dos reis e do povo. Sempre consequência. Os profetas sempre falando, não façam isso, né? Antes os profetas falavam, se vocês não se converterem, Deus vai permitir que os babilônios venham e tomem, né? Aí os babilônios vieram, tomaram, mas no início ainda com calma, e eles continuaram desobedientes. O rei não acreditou na palavra do profeta. O profeta disse, foi Deus que permitiu isso aqui. Se tu for buscar a ajuda do rei do Egito, ou seja, te rebelar contra o rei da Babilônia, só vai piorar a situação. Vai ficar sempre pior. E foi o que aconteceu. Ok, daí o tempo passou, se passaram ali, como eu escrevi, 80 anos, e então começaram a vir de novo as pessoas de volta da Babilônia para reconstruir alguma coisa em Jerusalém. Então, o primeiro que eles quiseram reconstruir foi o templo. Então, Esdras ajudou ali. Vamos ver aqui as partes do livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, relata o primeiro retorno a Jerusalém em 583 a.C. Cerca de 50.000 judeus retornaram imediatamente após a permissão de Ciro, sob a liderança de Zorobabel, também chamado de Sesbazar. Os livros de Ageu, Zacarias e Neemias fornecem informações adicionais. Seu principal objetivo era reconstruir o templo, mas eles não tiveram sucesso porque o trabalho demorou muito mais que o planejado. Esdras analisa as dificuldades do ponto de vista político e relata como os adversários políticos e os inimigos dos judeus interferiram. Este primeiro regresso visava a reconstrução do templo, quando os retornantes começaram a reconstruir, foram distraídos e perseguidos por adversários, o que fez com que o trabalho da reconstrução fosse interrompido, até que o povo, encorajado pelos profetas Ageu e Zacarias, terminasse o que havia sido começado. A reconstrução do templo foi concluída em 516 a.C., ou seja, 31 anos depois. Né? Demorou 31 anos para eles se reconstruírem, quer dizer, por causa das interrupções, não porque eles fizeram muito devagar, mas porque os inimigos, os invejosos, os samaritanos, não queriam, né, que Jerusalém ficasse uma cidade forte, porque cada cidade queria ser uma cidade forte, porque uma cidade forte implicava um comércio forte, implicava rotas comerciais, implicava muitos lucros. E se Jerusalém se tornasse de novo uma capital importante, então muitas pessoas iriam não mais negociar em Samaria, vender seus produtos em Samaria, mas ia vender seus produtos em Jerusalém, vamos dizer assim. Tentando resumir, porque que tantos tentavam evitar, tentavam combater para que Jerusalém não ressuscitasse. Então, Esdras está contando isso aqui, mas ele não participou disso aqui. Esdras não fez parte deste grupo que começou a reconstruir o templo. Esdras, na verdade, ele veio mais tarde, mas ele está contando isso aqui. Capítulo 7 a 10, a segunda fase do retorno. Esdras voltou em 458 a.C., né? Então a gente vê que já são... a matemática aqui é um pouco complicado. 516, então são... Né? 516 menos 458, vamos arredondar 460, seriam 40, 50, um pouco mais de 50 anos depois. Então os primeiros começaram a voltar 70 anos, mais 50, uns 140 anos, mais ou menos, depois do... deixa eu fazer a conta aqui. Se Jerusalém foi destruída em 586 e Esdras retornou em 458, é isso, uns 130, arredondando, 130 anos depois da destruição, é quando Esdras, de fato, vem
para Jerusalém para fazer esse trabalho que ele tinha se proposto de ensinar a Bíblia, né? Eu estou falando isso porque há uns dias atrás, num outro grupo discipulado, estudamos sobre o profeta Neemias. Não era profeta, não. Sobre Neemias, ele não era um profeta, não. Sobre Neemias, que era um grande líder que reconstruiu os muros de Jerusalém. E ele trabalhou junto com Esdras, que Esdras queria ensinar o povo a palavra de Deus. E Neemias reconstruir os muros. Então foram dois trabalhos importantes. Um trabalho de construção, um trabalho secular, o trabalho de fortalecer a segurança da cidade para que ela pudesse não se tornar uma cidade comercial, uma cidade, né, um centro comercial, e fortalecer a espiritualidade das pessoas. Então eles trabalharam juntos, Esdras e Neemias. Palavras-chave. As seguintes palavras ou expressões são usadas com mais frequência e nos revelam a ênfase especial desse livro. Palavra de Deus, Lei de Moisés, Mandamentos. Eu sempre enfatizo assim as palavras principais. Isso foi um hábito que eu adquiri desde que eu comecei a pregar, para isso estudar a Bíblia, ler textos bíblicos. Quando vou preparar uma pregação, leio um texto. Então, uma das coisas assim que um dos métodos que eu uso para entender o significado de um texto é me perguntar quais as palavras que são repetidas, quais as ideias que são repetidas, porque ali a gente encontra, vamos dizer assim, a mensagem principal. Por que o autor repete certas palavras? Porque para ele eram importantes. Então, por isso eu sempre falo sobre as palavras repetidas, que mostra a ênfase desse livro de Esdras. O livro de Neemias enfatiza a reconstrução, a organização, o trabalho. Esdras está enfatizando a palavra de Deus, a lei de Moisés, os mandamentos de Deus, né? 13 anos após o regresso de Esdras, Neemias liderou o terceiro grupo de retornantes e o objetivo era reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. Então a gente vê, ali estava um profeta Esdras querendo ensinar a palavra de Deus ao povo. Só que aquela cidade de Jerusalém, ela estava com um templo muito xoxo, né? Você talvez lembra daquela história, daquele momento onde que na inauguração desse templo, a metade do povo gritava de alegria e a outra metade chorava, né? Quer dizer, gritando de alegria, os jovens gritando de alegria e os velhos chorando, né? Porque os jovens não tinham conhecido o templo de Salomão, então eles achavam, nossa, um templo, temos um templo, aleluia. E os velhos lembrando do templo de Salomão, todo coberto de ouro, né? E agora olhando ali um templo, sei lá, michuruca ali, um troço pequeno, né? Eles chorando, né? Então, por isso, a metade do povo alegre e o outro chorando por causa disso, um templo muito michuruca. Então, eles tinham lá Jerusalém toda destruída, um pequeno templo michuruca lá no meio, as muralhas derrubadas, porque as muralhas derrubadas, né, têm um alto significado, quer dizer, uma cidade, para ser um centro comercial, tinha que ter uma muralha. Ter ou não ter muralha seria mais ou menos como hoje, se uma cidade tem ou não tem polícia, por assim dizer. Uma cidade sem muralhas, de noite os ladrões podiam entrar e roubar as pessoas e ir embora, fugir sem problema nenhum. Então seria como se hoje você dormisse sem saber se vai entrar um ladrão, mas te roubar ou alguma coisa assim. Então, para ser um centro comercial, isso não prestava. Então, as muralhas têm esse alto significado. Reconstruir as muralhas significa isso, tornar essa cidade economicamente forte. Compra e venda de produtos e comércio e riquezas e tudo isso. Então, e daí com isso vinham as pessoas, encher de pessoas que iam lá para comprar e vender. Então Esdras chega lá, vê lá um monte de cinzas e lá no meio um templozinho com meia dúzia de pessoas adorando e ele tentando ensinar a palavra de Deus para eles. E aí acho que Deus, né, assim, eu não sei, claro, não sei se eu vou blasfemar de falar assim, mas acho que Deus pensou, puxa, tem alguém lá querendo pregar a Bíblia, mas só tem meia dúzia de gente, tem que dar um jeito de melhorar essa cidade ali, que vinha mais gente e tal, para ter mais seguidores, né? Aí mandou Neemias para reconstruir os muros. Então, para eles fazerem esse trabalho em conjunto, para que tivesse mais pessoas para escutar a pregação de Esdras.
Então aqui na próxima página tem um resumo do exílio e do retorno, como que tentando resumir ao máximo, colocando assim um mínimo de datas assim, porque você não vai conseguir memorizar tanta coisa, mas é algo meio complicado, né? Tem lá várias fases, né? Então até eu demorei para entender essas diversas fases. Enfim, uma hora dessa você dá uma lida ali e você vê que uma informação que eu coloquei aqui na página anterior, o profeta Malaquias esteve envolvido nesta reconstrução das muralhas junto com Neemias. Essa informação é extremamente importante, porque Malaquias a gente sabe que é o último profeta, o penúltimo. Claro, o último foi João Batista. Então, o penúltimo profeta. Então vão vir pessoas que vão dizer, não, mas ali depois de Malaquias teve lá mais outras pessoas que escreveram livros. Sim, sempre houve muitas pessoas que escreveram livros. Isso, alguns vão ficar chocados ao escutar isso, dizer que, quando eu disser que naquela época existiam milhares de livros, de pessoas lá escrevendo besteiras, né, vamos dizer assim, ou escrevendo romances, escrevendo fantasias, escrevendo um monte de livros, e hoje se desenterra, os arqueólogos vão lá e descobrem livros antigos contando histórias e não sei mais o que, e muitos ainda dizem, tá vendo um livro antiquíssimo, então isso é quase que nem uma Bíblia, e muitos começam a ler aquilo e achar que aquilo tinha que ser colocado junto com a Bíblia e tal, porque é um livro antigo, né, que foi desenterrado pelos arqueólogos, né? Não, isso já existia naquela época, e os que canonizaram o Antigo Testamento e o Novo Testamento fizeram isso exatamente por isso, porque tinha tantos livros cheios de lixo, e eles tinham que separar, e dizer, não vamos pegar aqui, vamos separar o que é o joio do trigo aqui, o que dá para dizer que é inspirado e o que não é. Vamos separar, já naquela época, né? Eu mesmo, durante muito tempo, me imaginava que naquela época só existiam os livros da Bíblia. Era a única coisa que existia, né? Então não precisava canonização, né? Se só existissem esses. O que isso tem a ver? O último profeta, o penúltimo profeta, né? O último do Antigo Testamento, o último daquela fase, vamos dizer assim. E dali teve alguns livros que, por exemplo, os católicos, eles têm alguns livros a mais, que são esses, né, alguns desses livros que existiam naquela época, mas que não são inspirados por Deus, que não são, ou que estão cheios de erros teológicos, são cheios de contradições em relação aos outros livros da Bíblia. Então, por isso eu posso dizer claramente, Malaquias foi o último profeta de Deus daquela época. Entre Malaquias e o Novo Testamento não houve profeta. Houve pessoas que escreveram livros, mas não houve profeta. Esse é o ponto. Não houve livros inspirados. Isso é bem importante para a gente entender o Novo Testamento, até o próprio Novo Testamento. Entender essa fase, que foi esses 400 anos depois de Malaquias, um pouquinho mais que 400 anos, foi assim uma fase de tensão, ou seja, as pessoas ficaram naquela expectativa, peraí, por que não tem mais profeta, o que está acontecendo? Né? Porque Deus calou os profetas, foi para criar um vácuo, por assim dizer, e quando Jesus veio, ele entrou ali no meio de um vácuo profético, vamos dizer assim, que as pessoas, chegou, né? O que as pessoas estavam esperando, estavam lá, não vai acontecer nada, 400 anos, né? Até que chegou Jesus, então isso é bem importante, aquela expectativa toda, né? E também que no ano 70 depois de Cristo, ou seja, ali uns pouco mais que 30 anos depois que Jesus morreu, o templo foi destruído uma segunda vez e está destruído até hoje, nunca foi reconstruído até hoje. Então isso é uma grande mensagem, porque a primeira destruição do templo foi o quê? Um castigo de Deus contra os judeus, porque eles tinham caído no pecado, na idolatria e tal. Por isso ele permitiu que o templo fosse destruído. E lá no ano 70, 500 anos depois, Deus permitiu que o templo fosse destruído de novo, pelo mesmo motivo, porque o povo judaico rejeitou a Deus, rejeitou Jesus. Foi o mesmo motivo que levou à destruição. Então muitos acham, né, pensam que a destruição do templo foi assim que pena
que desgraça, que infelicidade, alguma coisa. Não, não foi isso, infelicidade, pena, desgraça, caso, azar, ou coisa assim. Não, foi Deus que permitiu, que afunilou aquela situação para que isso acontecesse, porque a fé judaica está desligada. Quando Deus na primeira vez permitiu a destruição do templo, já antes de destruir o templo, ele já disse: eu vou permitir que o templo seja destruído, mas 70 anos depois vocês vão voltar. Então ele já tinha prometido, quer dizer, ele não desligou a fé judaica, ele apenas deu um puxão de orelha neles, para eles perceber, olha, toda aquela idolatria que a gente fazia lá, né? Temos que parar com isso, porque senão vai acontecer de novo, né? Então isso é um aviso muito forte de Deus, né? Deus não está brincando. Então isso foi o sentido da primeira destruição do templo, 586 a.C. Então eles voltaram, né? Voltaram ali, procuraram obedecer a palavra de Deus nesses 400 anos, procuraram ali obedecer, aí surgiu todo aquele farisaísmo, né? Que é aquela tentativa de obedecer a lei, né? Por modos exteriores, né? Apenas aqui na fachada, por fora, vamos dizer assim, manter aquela aparência de obediência, de piedade, né? E quando veio Jesus, provando que ele era filho de Deus, provando de todo que é jeito, fazendo milagres e tudo, pregando e tudo, né? Eles rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque já vinham rejeitando a Deus antes, porque não tinham sintonia com Deus, porque não estavam, o coração deles não estava ligado com Deus. Então quando veio Jesus, eles não perceberam que Jesus era um enviado de Deus. Então essa segunda destruição do templo, em 70 depois de Cristo, eu vejo, né, como um rompimento definitivo de Deus com o judaísmo. Que o profeta Malaquias, ele não disse, olha, esse templo vai ser destruído mais uma vez, mas depois Deus vai trazer vocês de volta. Malaquias não falou isso. Mas tem muitas profecias no Novo Testamento que falam isso, que uma vez Deus vai trazer os judeus de volta e tal. No final, né, dos tempos, Deus vai trazer os judeus de novo de volta para Jerusalém, mas aí vai ser o final do tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o que nós estamos vivendo agora, onde que não existe religião judaica. Para Deus não existe religião judaica, deixa eu dizer assim, para Deus. Os judeus tentam fazer lá alguma coisa, mas porque eles querem. Mas para Deus não existe. Agora é o tempo dos gentios. Agora o que existe é a fé de Abraão. A fé de Abraão, assim, não existe aquela fé de Moisés, existe a fé de Abraão e de Jesus, a nova aliança. E então todo mundo que vem com essas conversas de temos que guardar o sábado, temos que guardar as festas judaicas e não sei mais o que lá, tudo isso é contra o momento em que a gente está agora. Agora estamos no tempo dos gentios. E aí no arrebatamento, a gente vai ser arrebatado e aí vai começar esse retorno de novo. Esse trabalhar de Deus com os judeus. Eles já estão voltando para Israel. Os judeus já estão voltando para lá, mas ainda não puderam reconstruir o templo. Então a gente vê que essa reconstrução do templo, essa segunda reconstrução do templo, também está ligada com isso. É a mesma questão que aconteceu lá atrás, 500 a.C., 586 a.C., a destruição do templo, depois os judeus voltaram e reconstruíram o templo. Aí no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, e Deus, num certo momento, os judeus agora estão voltando, depois de 1948, os judeus estão voltando, e quando os cristãos forem arrebatados, os judeus vão reconstruir o templo. E aí vai acontecer o que está profetizado lá nos capítulos 6 em diante do Apocalipse. Tá, e aí em Esdras, né? Esdras diz aqui, a ele costuma-se também acreditar a ideia original da criação do sistema das sinagogas. O sistema da sinagoga nós vamos ver mais tarde, um sistema importantíssimo que ajudou a evitar a aniquilação da religião judaica. Porque na Babilônia eles não tinham templo. O templo era o centro da fé judaica. Lá eram feitos os sacrifícios, lá estava o sumo sacerdote, e lá na Babilônia eles não tinham mais templo. Então, eles pensando, e agora? Não podemos mais crer em Deus, não temos templo. Então vêm pessoas como Esdras e dizem, ok, nós não podemos
cultuar a Deus com oferta, com sacrifícios de animais, mas o que nós podemos fazer? Estudar a Bíblia, estudar a lei de Moisés, ou estudar os escritos antigos e orar. E aí ele criou esse sistema de sinagogas, são escolas, né? Seria como uma escola bíblica, vamos dizer assim. Seria uma igreja, né? Quer dizer, uma igreja judaica, só que cujo objetivo não era tanto de adorar, porque isso era feito no templo, mas sim de estudar a Bíblia. E por isso também em todas as cidades onde havia judeus surgiram sinagogas, porque eles, não tinham o templo, mas tinham um lugar para estudar a Bíblia, né? E isso acabou sendo importante lá no Novo Testamento e tal, mas tudo isso nós vamos estudar para frente. Bastante vezes nós vamos tocar nesse assunto de novo. Mas em todo caso, Esdras, né, foi um dos que apoiou bastante essa ideia. Vamos fazer sinagogas. Uma coisa que Esdras também lutou bastante foi para a pureza do povo de Israel. Porque o povo de Israel, as pessoas que tinham ficado ali, vamos dizer assim, a ralé, por assim dizer, não querendo ser aqui, né, discriminador, mas os babilônios tinham levado a nata do povo, os reis, os príncipes, os intelectuais, e tudo, tinham levado tudo. A maior parte da população tinha levado tudo embora, tinha ficado somente lá os pobres, os pedintes, enfim, a parte mais baixa da sociedade, vamos dizer assim, tinha ficado lá, e esse povo, eles tinham se misturado, né, com mulheres ali cananitas, né, ou seja, do povo ancestral ali, do povo que vivia ali na terra antes que os israelitas tinham vindo do Egito e tal. Então eles se misturaram ali, e isso era muito ruim, porque essa identidade do povo judaico como descendentes de Abraão, isso era extremamente importante, manter essa identidade para manter a pureza de fé e tal. Então, para nós hoje é difícil de entender uma medida desse tipo, que ele disse, olha pessoal, por favor, separem-se das esposas de vocês que não sejam judaicas. Então, para nós é bem difícil de entender, e também isso aconteceu, vamos dizer assim, uma vez, né? E não é sempre, né, que vem diz, tu tem que separar, tua mulher não é crente, tem que se separar. Não, não é isso. Naquela ocasião, foi aquela ocasião por causa daquele momento para reconstruir o lado espiritual do país. Neemias veio e reconstruiu os muros. Zorobabel reconstruiu o templo. Mas havia necessidade de reconstruir o lado espiritual do povo. E para isso era necessário essa consciência. Nós somos descendentes de Abraão. Então, para reconstruir tudo de novo, não apenas os muros, né, mas reconstruir a espiritualidade das pessoas. Então foi importante isso. Os judeus e samaritanos. Então, ali a gente já vê aquele conflito, quando se lê o livro de Neemias, o livro de Esdras, aquele conflito, os samaritanos procurando sacanear, né, os judeus na construção da cidade, tentando incomodar, porque eles queriam o comércio lá para o lado deles. E então, como os judeus se esforçaram para manter aquela pureza dos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, né, procurar manter aquela descendência como uma identidade espiritual, e os samaritanos eram uma mistura de vários povos, então isso gerava um certo problema, né? Eles tinham que se manter afastados um do outro. Quer dizer, os judeus, né, se eles se misturassem com os samaritanos, eles iam também perder a identidade como um povo, então eles se mantinham afastados. Mas só que aconteceu que foi surgindo um ódio entre eles, um ódio. E isso se reflete muito no Novo Testamento, que nós estamos aqui ainda há 485 anos antes de Cristo, ou 430, nessa faixa entre 430 e 480, porque em 430 Malaquias profetizou, 485 Esdras voltando da Babilônia. Então nessa faixa é que trata o nosso assunto de hoje, mas que vai se refletir lá no Novo Testamento, o ódio entre os samaritanos e os judeus. Mensagens do livro de Esdras. A obediência é a base da comunhão entre o homem e Deus. Então sempre foi isso, né? Os profetas sempre avisavam, obedeçam a palavra de Deus, senão Deus vai mandar um castigo, alguma coisa para vocês voltarem, para vocês lembrarem que estão fazendo coisa errada, né?
obedeçam. Então Esdras vem para dizer, olha pessoal, vamos amar a palavra de Deus e vamos obedecer. Foi exatamente esse versículo em 3 partes, né, que diz, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então a gente amar a palavra de Deus é o início, amar a palavra de Deus, só que o que isso produz quando a gente ama a palavra de Deus? E para cumpri-la. A gente diz, então eu tenho que fazer. Se eu amo essa palavra, então fazer o que está lá dentro. Viver conforme ela. Né? Então é isso. Isso que Esdras procurou comunicar para as pessoas. Olha pessoal, vamos amar esta palavra e vamos fazer o que ela diz. Esdras pode ser comparado a grandes homens de Deus, como Moisés, Samuel e Davi. Ele desempenhou um papel muito importante no reavivamento do amor pela palavra de Deus. É isso, reavivamento. As pessoas voltaram a buscar a Deus, a seguir a palavra de Deus. E que a gente vê como Deus trabalha através dos servos dele. A gente agora vai voltar muito a esse assunto do exílio. Várias e várias vezes. Porque como no início do Antigo Testamento o assunto era o exílio do Egito, a saída do Egito, agora nessa altura do campeonato aqui da Bíblia, o assunto central é o exílio babilônico, né? Então, como Deus trabalhando, assim como no Egito Deus trabalhou com os judeus para eles aprenderem a ter fé, toda aquela questão da peregrinação pelo deserto e tudo, assim aqui Deus também trabalhou com os judeus para eles terem fé, para eles entenderem que tinham que, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Então, aqui eu estou traçando esse paralelo, os 2 exílios, que são momentos onde que Deus trabalhou muito na fé dos judeus. Glória a Deus. Amém.